do que a gente tem visto e ouvido. Eu ouvi a minha vida toda a minha mãe falar de Jesus. Meus familiares, eu ouvi. Andei longe, mas eu ouvi. E quando eu vi, voltei, fiz como vocês estão fazendo, eu comecei a ver. E eu não vi milagres. Eu nunca vi alguém, quer dizer, já vi, mas foi mentira, ser curado assim de coisas assim na minha frente. Eu vi pessoas ser curadas assim, receber uma palavra e ser curado no lugar que estava. Eu nunca vi assim um milagre. Já vi na televisão, estou falando presenciar. Mas de lá para cá, eu já vi muitos milagres que as pessoas acham que não é milagre. Roupa para você vestir é um milagre. Saúde, vida, respirar é um milagre. As pessoas ficam esperando, ignoram isso e ficam esperando uns sinais e maravilhas. Então, em nome de Jesus, para mim, aprenda a ver Deus nos detalhes. Na borboleta, no bichinho que entra na sua casa, na cor das folhas como estão aí. Tem gente que, quando vê a folha murcha, seca, essa desgraça aqui! Mas quando está verdinho, bonitão, dando sombra e dando fruto, a pessoa não vê. Aprendam isso neste lugar. Valorize as pequenas coisas. Valorize tudo. Deus é um Deus de detalhe. Ei, você veio aqui hoje, Deus está dizendo para pessoas aqui, ei, eu estou vendo a sua luta, a sua situação, mas eu estou vendo os detalhes. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus me tira agora. Não, Deus me transforma. Vai. Quebra a minha vida e faça-me de novo. É tudo que eu preciso para ser um vaso novo. Quebra a minha vida, vai. Mas me transforma. É sobre isso. E aí, hoje, eu quero te dar 7 conselhos para você e eu termos uma vida feliz e abençoada. Porque tem gente que tem a vida feliz, mas não é abençoado. Feliz é o quê? Vai para uma festa, você fica feliz. Você vai no stand-up comedy, você ri de chorar. Mas felicidade nem sempre é bênção. Então Deus quer te fazer feliz, se alegrar, mas ser abençoado. E aí eu quero ler esse trecho que fala muito sobre isso, e você vai falar, pastor, como é que um trecho de 3 versículos, que nós vamos ler do 1 ao 3, tem 7 conselhos? Esse é o segredo e o mistério da palavra de Deus. Então lê comigo no versículo 1 do primeiro salmo da Bíblia. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Versículo 2. Ao contrário, faz ao contrário. Sua satisfação está na lei do Senhor. E nesta lei ele medita dia e noite. Terceiro e último versículo. Como aí é uma promessa. Recebe aí em nome de Jesus, se você fizer o 1 e o 2. Como árvore plantada à beira de águas correntes, dará o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele ou ela fizer prosperará. Vocês notaram que versículo é esse? Gente, evita ir em conselho de ímpio. Quem é ímpio? Pessoas que estão fora da palavra. Tem ímpio na igreja? Tem. Tem ímpio na igreja. Tem pessoas que não se conectam à palavra, tem pessoas que não se conectam. E aí a pessoa, obviamente, vai ter um comportamento diferente do que se espera de um cristão. E está tudo bem. É pessoal, o evangelho é pessoal. Mas quando eu entendi isso, eu não quero conselho de ímpios. De pessoas que estão com a vida toda errada ou com a situação toda errada e vêm dar conselho. A única regra é pai e mãe, irmão. Pai e mãe, só se o conselho for ruim. Mas se o conselho for bom, você pega para você. Agora, cuidado. E quando fala de conselho aqui, não é conselho bom. É conselho ruim. Está falando aqui, tanto é que depois ele fala, não se assente na roda dos escarnecedores. Minha mãe falava isso para mim
1 milhão de vezes. Minha mãe falou isso até a morte dela. Que é você não se assentar. A pessoa está num grupo falando X, Y, Z e você está ali participando daquilo. Aquilo vai atrasar a tua vida, vai fazer você pensar contrário daquilo que Deus está fazendo sobre você. Isso é algo muito sério. Mas, enfim, o foco aqui é te dar conselhos. Por quê, pastor? Agora eu vou para a prática. Porque pregar isso aqui, gente, não é difícil. Você sentar aí também para ouvir também não é tão difícil. Apesar das dificuldades, você está aqui e conseguiu. Mas uma coisa que Deus me deu de visão é a realidade da vida. Escute isso que eu vou contar para vocês. Esses últimos 15 dias, eu e a pastora, fazendo o nosso ofício, e sempre foi assim, sempre será, faz parte do ofício pastoral. Mas essa semana, eu não sei se é por causa dos 49 anos que Deus está me dando aquelas experiências que eu pedi para poder 50 eu estar guru, em 15 dias, dentro de 15 dias, nós tivemos que ir 2 vezes ao cemitério fazer 2 cultos fúnebres. Dentro dos 15 dias, realizar um casamento. Outra energia, outra família se alegrando. Uma família triste aqui, 2 aqui, uma família se alegrando. E ontem fechamos os 15 dias com chave de ouro numa festa, né, de 15 anos. Dentre todas essas coisas, visitas, atendimentos, tretinha aqui, tretinha ali, de ovelha. Mas o que me chamou a atenção de tudo isso, fui juntando e somando, eu já ensinei para você a soma de todas as coisas. Eu vou somando, vou vendo, vou analisando. As famílias no velório, a tristeza da perda, mas o Espírito Santo já está consolando as famílias, graças a Deus. A alegria de um casal iniciando a sua família. A alegria de uma menina em realizar um sonho e a família junto. Mas o que fechou a semana, eu falei até que foi os 15 anos, mas não foi. Foi porque foi o último, mas antes dos 15 anos. Vamos lá? Calculem comigo. 2 sepultamentos, 2 energias e momentos de muita dor e tristeza, apesar da alegria dos testemunhos que eu pude ouvir. A alegria de um casamento, uma família começando. A alegria de 15 anos. E nós fizemos uma visita esta semana, eu e a pastora, lá no centro da cidade, de uma irmã que já foi membro da nossa igreja. E, meus irmãos, por favor, esses 7 conselhos é por causa disso. Nós, pastores, a gente tem que ser assim nas emoções, sabe? Se entristece aqui, se alegra aqui e vai embora. Se alegra aqui, se entristece aqui. Pior do que um sepultamento, irmãos, que tem a sua dor, é você ver o ser humano no último estágio, perto da morte. A tristeza no olhar, o olhar longe, querer falar coisas e vagar nas palavras, querer levantar e não poder levantar. Quando nós chegamos, pelo carinho que nós temos, a gente foi já para tocar na pessoa, pelo menos de pegar na mão. A enfermeira imediatamente, já tinha nos paramentado todo, falou, não toque, nem na cama. E foi muito triste a gente conversar com a pessoa e ver a pessoa desejando um abraço, desejando um toque, e não poder receber nem sequer um carinho na mão, porque nem na cama poderia tocar, nem na cama de hospital, no leito. Isso me fez refletir profundamente. E me fez refletir sobre... Quando eu olhei para aquela situação e eu aprendi, eu e a pastora aprendemos a olhar, ler olhos, ler energia e ler olhos, né? Os olhos são a janela da alma. Quando a pessoa está num estágio X, o olho dela fica diferente, fica vago. É um olhar diferente, irmãos. E aquela mulher que era tão forte, tão ativa, tão dinâmica, agora estava ali, tinha saído de um coma, não estava reconhecendo mais ninguém,
Mas, para a glória de Deus, quando chegamos lá, ela estava mostrando sinais muito grandes, de 90% de entendimento. E aí eu olhei e falei, meu Deus, nós tivemos contato aqui e essa pessoa, por causa de conselhos, por causa de bobeira, de bobeirinha, que agora não faz sentido, ela falou para nós, agora eu não preciso de mais nada, não adianta dinheiro, me dá dinheiro aqui agora, não adianta nada, o que eu preciso agora é da bênção de Deus e da palavra de Deus. E vocês vieram trazer essas duas coisas que tanto eu pedi. Ela estava orando para que eu e a pastora fôssemos lá, porque, né, enfim, da forma que ela saiu, não foi o que seria ideal, e ela achou que nós não iríamos. E ela falou, hoje eu só preciso disso aqui. A palavra de Deus que vocês estão ministrando sobre a minha vida e a bênção de Deus que vocês estão vindo trazer para mim, porque nada mais para mim importa. Nada mais para mim faz sentido. Se o Senhor chegar e colocar dinheiro aqui em cima de mim, eu não posso nem levantar da cama para fazer mais nada. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, por que as pessoas não olham? É aquilo que eu falo em todo velório. A data da morte, a data do nascimento, a data da morte. Em toda lápide vai ter a data do nascimento, um traço e a data da morte. Eu sempre falo isso. A data do nascimento, você não tem domínio sobre ela. Você não tem domínio. É Deus que vai determinar o dia que você vai nascer. Mesmo que seja por cesariana, vai nascer agendado, mas no tempo que Deus disse que o neném está pronto. Quem está entendendo, diga amém. Escute isso, que a mensagem de hoje é para você sair daqui e olhar para as suas atitudes, porque pode chegar um momento na sua vida que você não vai poder fazer mais nada a não ser lamentar e contar com a misericórdia de Deus. Nascimento você não tem domínio e não tem controle. A sua morte, nem eu como pastor sei qual será o meu último dia na terra. Então eu não tenho domínio sobre isso, não tive e não terei domínio sobre a minha morte. Mas sobre o traço que é entre o nascimento e a morte, eu tenho domínio. Que é o que nós estamos vivendo aqui. Então, eu não quero me assentar na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedor? É aquela pessoa que vai ficar sempre, ali a roupa da irmã, ridícula, lá não sei o quê, o pastor hoje, lá isso aqui, e hoje a palavra por ruim, escarnecendo das coisas, zombando das coisas, chamando atenção para o que é negativo, e isso. Essa querida ovelha, que eu vou considerar ainda como minha ovelha, apesar de ter, né, enfim, mas nós pudemos ali reatar uma aliança, mas pessoas ímpias, ela estava produzindo a 100 por 1, meu irmão. Que ovelha valorosa, amável, é uma pessoa extraordinária, apesar de ter as suas limitações, como todos nós temos, mas tudo que ela se propôs a fazer, ela fazia com qualidade e excelência. Se hoje nós temos uma qualidade no Kids, que hoje a irmã Isabela, a irmã Kelly dão continuidade, e as professoras que ajudam na equipe, hoje vocês dão continuidade a algo que essa irmã iniciou. Foi ela que trouxe a capacitação que Deus deu a ela. Como psicopedagoga, ela montou uma estrutura neste lugar. Aí estava tudo bem, caminhando, indo, Deus abençoando a vida dela. O filho dela, que estava afastado do Senhor, encontrou Jesus nesse lugar, teve a vida transformada. O outro filho que na pandemia ia cometer uma coisa que infelizmente não é legal, e pela misericórdia de Deus eu estava gravando live e recebi um telefonema, entrei em contato com ele, ele me atendeu e nós mudamos em Deus a sorte desse rapaz. E a igreja de Cristo deu suporte para a questão que ele estava com dificuldade. E quando eu digo isso, meu irmão, eu não estou falando do que foi feito ou do que não foi feito. Eu estou falando para você de coisas que talvez vocês não saibam. E aí nós fizemos isso e Deus fez, Deus agiu, Deus mudou, Deus transformou. Essa irmã estava feliz. O filho feliz. A família feliz. Aí uma pessoa ímpia, porque está na igreja, mas às vezes não tem o coração no reino, na obra, em Deus, na palavra. Fez só isso aqui. Tchum, tchum, tchum. Só isso, fez só isso.
Pastor, falou o quê? Falou que o senhor está em pecado? Falou que a pastora está em pecado? Que a sua família está em pecado? Que a igreja está em pecado? Não. Falou de uma insatisfação que essa pessoa tinha. Essa pessoa, não era essa que hoje está na cama. Era outra pessoa. Passou a insatisfação para essa, irmãos. E essa pessoa comprou aquela insatisfação. E essa pessoa saiu. Só disse, estou saindo. Mas não tenho coragem de ir aí para me despedir. E saiu. Irmãos, em nome de Jesus, me ouçam. Saiu, foi para uma igreja 1000 vezes melhor que a nossa. Estrutura maravilhosa. Mas não tinha o principal. O contato. Sabe? O pastor não consegue nem pular do púlpito assim, andar. Não consegue não. Sabe por quê? O púlpito é dessa altura. O púlpito é dessa altura assim, ó. O púlpito é tão alto que bota uma diferença, uma divisão tão grande entre os pastores e as ovelhas, que o filho, desesperadamente, veio e falou, por favor, me ajuda. E aí nós abraçamos. Mas a mãe, infelizmente, quando eu estou dizendo isso aqui, irmão, estou falando por parábola, não estou falando da pessoa, estou falando mal, pelo contrário. Pensa num pai ver o filho ali e fala, meu Deus, não era para nada disso estar acontecendo. É sobre isso. Não é sobre erro, é sobre acertarmos. Quem está entendendo, diga amém. E ali, irmãos, o filho voltou, foi abraçado e tal. A pessoa, por ter saído sem motivo, não teve coragem de voltar. Nós perdoamos e está tudo bem. Vamos continuar. A gente está aqui, meu irmão, para fazer a obra. Não é para arrumar treta com ninguém. Está aqui para fazer. Entra, sai. A gente está aqui pregando a palavra. Nem para a direita, nem para a esquerda. É aqui, ó. Princípios e valores eternos. E aí, não veio, pediu perdão, nós abraçamos e nos colocamos à disposição. E aí, de repente, essa pessoa, nem aqui, nem lá, ficou descoberta espiritualmente. A Bíblia diz que Satanás está ao derredor. É palavra. Bramando como um leão, com raiva, procurando uma oportunidade para tragar. E aí, essa pessoa ficou solta. Aí, o que me indigna com essas igrejas é que cadê a igreja agora? Cadê a estrutura agora? Se não é a gente ir como igreja. Não vi ninguém dando suporte, dando ajuda. Dá vontade de ir lá agora e falar assim, dá para vocês, por favor, nos ajudar e fazer um suporte aí, que a gente não tem um suporte tão grande para dar, vocês ajudam, a gente soma aqui, vamos dar o suporte necessário. Essas horas não tem estrutura. Até porque, meu irmão, quer ouvir uma verdade? Estão festejando. Estão se alegrando, que se dane. Não há conexão. A ovelha está lá, no leito de morte. Já com um olhar sampaco, não vou falar sobre isso. Escute. E conversando ali, Deus falando comigo, tá vendo, filho? Eu dou oportunidade. Eu coloco pessoas. Mas às vezes a pessoa, ela se deixa levar por uma situação, por outra. Questões que nem são com ela. E a pessoa toma. Depois que a pessoa toma a decisão, a coisa muda. Aí aonde estão as pessoas? Aonde estão essas pessoas para ajudar? Aonde estão essas pessoas para ter autoridade para orar? Nem ungir. Porque eu fui com o óleo ungido para passar o óleo para, sabe, ungir os enfermos. Eu fui nessa fé. Nem ungir nós pudemos. Oramos com as mãos estendidas de longe, na fé, pela fé, de que aquela oração, de que aquela unção alcançasse o corpo, o interior, os órgãos, o sangue, renovar o sangue daquela pessoa. Oramos com fé, mas não pudemos nem
tocar. Abraçávamos, beijávamos. Na pandemia, meu Deus do céu, o quanto conversamos. Naquele dia, conseguimos ficar ali 1 hora, pela misericórdia de Deus, conversando, e o semblante da pessoa mudou, o sorriso, ela estava pálida, isso aqui estava branco, o olho lá longe. Uma cena, meus irmãos, de cortar o coração, porque quando a morte, a pessoa vai no sepultamento, ali já foi a missão da pessoa, já está dito, já está decretado, ali foi uma história que se encerrou. Agora o ser humano clamando por vida, o ser humano olhando e o ser humano vagando, uma pessoa tão inteligente, ela era uma pessoa tão inteligente, e não conseguia juntar palavras para falar. Quem está entendendo isso, diga amém. Meu irmão, não espera chegar o leito, não. Não espera chegar a dificuldade, não, irmão. Vamos viver o traço da melhor maneira possível, nos amando, querendo o bem um do outro, ajudando, não se deixando levar por A, B, C, D. Então eu quero te dar esse conselho, o primeiro dele. Ande com Deus e fuja dos conselhos errados. E eu quero avisar para Satanás, porque Satanás entra nas igrejas. Satanás, essa palavra é para o povo de Deus. Você não tem autorização para utilizá-la. Pastor, o que é isso? Eu sei o que eu estou falando. Porque tem gente que está, mas é do Satanás. Aí pega a palavra que eu estou ministrando e vai distorcer. Quem está entendendo um pastor que ama a ovelha e que está querendo, já que tem uma ovelha ferida, está tentando que as outras não passem pelo mesmo processo, diga amém. Amém. Tem gente que não disse amém, não concorda. Ei, este lugar foi um lugar levantado por Deus. Isso aqui não é brincadeira. Pessoas que entendem o processo, vivem o processo da transformação. Pessoas que não entendem, ficam pelas margens, sentando em rodas de escarnecedores. E eu confesso a vocês, meu irmão, eu fiz um acordo com a minha esposa. Eu só vou pregar mensagens alegres durante um período. Só vou para cima, sabe? Mas como posso eu não pregar sobre essas coisas vendo um ser humano morrendo por causa de atitudes ou falta de atitudes? Meu irmão, talvez vocês não estão sentindo o que eu e a pastora sentimos. Espero que vocês não passem por essa experiência. Por isso, hoje eu vos adverto sobre estas coisas. Então a primeira coisa, o primeiro conselho, ande com Deus e fuja de conselhos errados. Tudo que eu estou dizendo para você aqui foi Deus falou para mim olhando para aquela pessoa. E essa pessoa dizia, pastor, me perdoe. Pastor, são decisões que a gente toma que atrapalham a nossa vida. Mas agora eu queria ter oportunidade de desfazer, de fazer. Eu falei, irmão, fique em paz. Fique em paz, haja paz. Você está perdoada, você é amada, senão não estaríamos aqui. Vamos orar agora pela misericórdia de Deus. E é um quadro, meus irmãos, que eu não posso falar porque eu não tenho autorização, mas é um quadro que só Deus para trazer essa pessoa de volta ao convívio. Então, por favor, pare de seguir pelas opiniões negativas, pelo medo, pelo que as pessoas negativas falam ou fazem. Vai pelo que teu coração... Ah, pastor, o coração é enganoso. O coração do ímpio, o coração do mal é enganoso. Mas quem tem o coração em Deus, em Provérbios fala, bota o teu coração para inclinar para a direita, que é o lado do conhecimento, é o lado de Deus. Não para a esquerda, não tem nada a ver com política. Não para a esquerda, que é o lado das coisas ruins. Isso é uma metáfora. Mas o que eu quero que você entenda, quando você tem um coração em Deus, Deus vai falar no teu coração, você vai sentir no teu coração. Permita que o teu coração guie a tua vida nesse sentido. Eu sinto no meu coração que aqui é o meu lugar.
Eu sinto no meu coração verdade na palavra que o pastor está ministrando. Eu sinto no meu coração que, sei lá, tem alguma coisa que eu não consigo nem explicar, mas eu sinto. Eu senti no meu coração que a pastora, ainda namorada, era a mulher para me fazer ter uma família e ser feliz. Eu senti no meu coração, porque eu não a conhecia na íntegra, mas no meu coração havia uma conexão. É conexão de alma. Você sente. A pessoa pode ter defeitos, mas você vê o coração. Por isso que Deus, ele sonda o coração. E aí, José, mesmo na prisão, ele manteve sua fé e o foco em Deus. Na prisão, tem gente que está na igreja e desvirtua por qualquer coisa. Por qualquer coisa, irmãos. Gente, eu preciso estar firme com Deus, porque meu tempo vai chegar, meu dia vai chegar, minha hora vai chegar, e eu não sei como será. Então eu vou me pegar, porque a Luísa, o irmão Mário, não me deram parabéns, não me deram presente. O irmão Mário me mandou uns áudios lá, de parabéns lá, 345 áudios que eu amei, cada um de 6, 7, 8, 10 minutos. Foi um presentão, irmão, presentão mesmo. Aí ele me mandou. Sabe quando é que eu fui conseguir responder o áudio dele? Ele mandou dia 10, sim? Dia 22, 21, ontem. Ele podia ficar triste, chateado, magoado, ficar com raiva de mim, achar que eu desprezei. Mas quando eu falei para ele, meu amigo, eu tive uma semana muito puxada assim. E quando eu vi que eram muitos áudios, com tempos bem longos, eu falei, tem coisa importante aí. O irmão Mário não é de falar tanto assim, tem coisa importante. E eu sentei, falei para ele, não botei nem 1,5, nem 2, escutei no velocidade 1. Todos. Foram 25 minutos de áudio. Na totalidade. Mas pensa numa... Irmã Vanessa, eu vou fazer a irmã escutar esses áudios. Talvez a irmã vai conhecer um esposo que a irmã ainda não conhece. Positivamente falando. Positivamente. As coisas que ele falou foi a revelação do Espírito Santo na vida dele. Às vezes a gente vai conversar sobre isso. Quero conversar contigo. Então eu quero que você entenda isso. Já pensou se ele fica com raiva de mim, chateado comigo? Se ele fica com raiva de mim e resolve sair da igreja ou achar que eu sou um cara muito ruim, ignorando o que ele sabe de mim, o que ele conhece de mim. Mas não, ele falou, não, pastor, pelo amor de Deus, eu sei da sua correria, imagino aí, porque a gente fez a reunião lá, viu o peso que vocês estão carregando, o ministério, e fique tranquilo, eu só fiz a minha parte. E nós conversamos e tal. Tem gente que não, por causa disso, saía da igreja. Ou por causa disso, mudava o coração. Aí eu pego e digo, o que isso? Vamos supor que ele ficasse magoado e triste. Ferido, porque eu não demorei 10 dias, 11 dias para respondê-lo. 11 dias para responder. Eu não gosto disso, quem é membro aqui sabe que eu não fico esse tempo todo, só se eu perder a mensagem. Aí eu te pergunto, no leito de morte, o que isso tem de relevante? Rompeu a amizade, ficou magoado com o pastor que abençoou a vida dele e a família dele há 8 anos, por causa de uma situação que ele julgou, teoricamente, que eu não fui bom com ele. É sobre isso que eu estou falando. É sobre isso. Quem está entendendo, diga amém. Já pensou ele romper, ficar com raiva de mim, brigar comigo, sair da igreja e falar, Vanessa, vamos embora que o pastor não me deu atenção. O pastor não, ele fala lá no púlpito que ele ama, mas ele não me amou porque ele não ouviu meus áudios. E aí hoje eu trouxe isso para mim. Eu falei, Deus, não me deixa fazer isso. Não me deixa por causa de coisas pequenas. Quando eu olhei para aquela irmã, eu falei, meu Deus, tudo é pequeno, até os meus problemas ficaram muito pequenos. Eu falei, Paula, vamos em nome de Jesus sairmos de lá conversando sobre isso. Todas as tretinhas, questões, é coisa pequena. Porque é isso aqui que importa. A vida dessa pessoa de volta é o que importa. Porque tem família, tem filhos, tem outras, a gente está falando da pessoa, mas tem uma família, tem a mãe, que está sofrendo horrores. A mãe todo dia vai para a cidade. Meu irmão, eu não aguentei nem uma vez de carro. A irmã vai de BRT, a mãe, BRT, trem, todo dia. Então, o primeiro conselho, ande com Deus. Não ande com pessoas que desvirtuam você. Mas outra coisa, o problema é da pessoa. O problema é da pessoa. Não é seu. Não puxe a espada para guerrear a guerra dos outros. Segundo conselho, tenha prazer na palavra de Deus. Tem gente que tem prazer no problema.
Está tendo isso na igreja. Ai, meu Deus do céu. Fica polvoroso. Ei, não, eu fico triste. Eu não tenho prazer, meu irmão. É por isso eu entendo Deus quando ele fala que não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele fica triste, ele não gosta que o ímpio morra. Eu, como pastor, eu fico triste se tiver treta na igreja, se tiver fofoca na igreja, se tiver irmão brigando com o irmão. É como se fosse pai e mãe vendo o filho se desentendendo. Eu fico triste. Eu não tenho prazer. Eu tenho prazer nisso aqui, ó. Vontade de comer. Eu tenho prazer na palavra. Inclusive, hoje eu tirei as orelhinhas aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Tirei a orelhinha. Aí, ó, até amassei. Senhor, me perdoe. Ei, escute. Eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer de ministrar. Eu tenho prazer de ler, eu tenho prazer de entender, eu tenho prazer de trazer para a minha vida e falar, Deus, aí, aprendi, não quero andar no meio de escarnecedores, nem de ímpios que ficam falando, querendo me corromper, não quero não, em nome de Jesus, não quero não, Senhor. Eu quero, porque quando chegar meu último dia, eu quero estar firmão no Senhor. Eu quero ser aqueles velhinhos que a gente vê na internet, 90 anos, tá com Alzheimer. Aí quando fala, o marido que ficou casado 60 anos, qual é o nome dele? Não sei. A filha, tá aqui, eu sou sua filha. Não sei. Quem salvou sua vida? Jesus. Eu não quero ter Alzheimer, eu quero ser lembrar até o fim, tá bom? Em nome de Jesus. Deus entende, Deus som do coração, ele sabe muito bem o filho que tem. Eu falei da questão de lembrar até o fim. O Alzheimer foi exemplo do vídeo. Quem está entendendo, diga amém. Então vocês estão conectados com o pastor. Fala assim, qual é o segundo conselho, pastor? Eu só fiz isso para ver se vocês estão ligados. Não, perdão, eu errei mesmo. Vocês estão ligados, vocês estão ligadão, graças a Deus. O terceiro conselho é, entenda os ciclos da vida. Inclusive, hoje à noite eu vou pregar sobre os ciclos de Deus. Olha isso. Há tempo para plantar, tempo para regar e tempo de colher. Tempo de plantar, tempo de regar e tempo de colher. Eu olhando para isso, eu falo, meu Deus, tivemos tanto tempo para plantar um relacionamento bom com ela. E o fizemos, graças a Deus. Plantamos, abraço, carinho. Você não tem noção da história que nós vivemos. Foi maravilhoso e plantamos e tal. Teve tempo de plantar, teve tempo de tal. Só que agora, até deu tempo da gente ir lá plantar. Mas o solo assim, sabe, não está mais tão fértil como era antes. Ela ficou aberta, ela recebeu, ela disse amém quando ela conseguia juntar ali as palavras, ela recebeu, ela estava com o semblante, até parecia que ela passou batom quando nós saímos de lá. Ficou rosado aqui nela, o semblante dela, parecia que ela estava maquiada quando nós saímos. Quando chegamos, parecia que ela estava distante, branco, tudo branco, branco. O olho desse tamanho, longe. Quando saímos, ela estava com um sorriso no rosto. Então, eu creio em nome de Jesus que a gente plantou. Conseguimos ir ali sem poder tocar na terra. Ei, vamos aproveitar. Por isso que domingo passado abracei a igreja toda. Hoje não vai dar não, né, irmão? Que o horário já está chegando. Abracei. Vamos aproveitar, irmão. Eu quero arrumar treta com o irmão Mário. Onde? Acordei ele e falei, vou arrumar uma treta com o irmão Mário. Ou então vou fazer o seguinte, vou falar mal dele aí para todo mundo aí. Você sabia que o irmão Mário, hoje ele está na igreja? Não. Eu fico feliz de conhecer a história do irmão Mário e ver o homem que ele está se tornando hoje. E se alguém vier falar dos defeitos do irmão Mário para mim, fala, meu irmão, e hoje? O que você me diz de hoje? Está conectado em tudo, faz tudo, ajuda, hoje está dando aula. Lá para os novos convertidos, ajudando pessoas a fazer o que ele fez. Aí eu vou aceitar que alguém venha dizer que ele não... vamos orar, vamos ajudá-lo, vamos aconselhar, vou chamá-lo, vou conversar com ele, vou tratar isso aqui. Não quebrar ponte, não tal. Porque um dia é muito triste isso. Você quebra e aí perde ali a conexão e aí depois para conectar. Então, meu irmão, minha irmã, aproveite o ciclo que você está vivendo. Você não crê em Deus? Como que o cristão faz isso? Crê em Deus. Mas então Deus estava dormindo quando vocês vieram para esse lugar? Vocês vieram e Deus até agora não te interceptou?
não te corrigiu a rota errada que você veio parar nesse lugar? Você veio aqui hoje por acaso? Não. O Deus que eu conheço, eu creio que é o Deus que você conhece, vê o nosso deitar e o nosso levantar, esquadrinha os nossos pensamentos, que dirá atitude. Então, se você está aqui, meu irmão, minha irmã, tem um propósito. Deixa os ciclos se completarem. Aprenda uma coisa, porque eu aprendi isso com essa experiência. Não interromper ciclos. Escute isso, não interromper ciclos. E olhando para essa irmã, eu falei, meu Deus. Aí fica aquela do será que não poderia ser diferente? Até porque muito de certas doenças é emocional. Às vezes é tanta questão emocional que a pessoa cai doente. Falta do tratamento, falta de amor, falta de acolhimento, falta de uma opção de coisa. E aí eu vou para o quarto conselho. Pratique a gratidão e o contentamento. Às vezes, as pessoas esquecem. São gratas até a página 2. Sabe o que significa isso? São gratas enquanto tudo está bem. Eu quero ver você ser grata quando não está legal. Porque gratidão não é sobre o que acontece com você, é sobre o teu coração. Quem é grato no pouco, é grato. Quem é grato agradece pelo bife de filé mignon e agradece pelo ovo. Porque eu estou agradecendo, não é o dono do mercado por me conceder de comprar lá. Eu estou agradecendo a Deus por me conceder comer alguma coisa. E aí você pode não entender o que eu estou falando, falar, meu Deus, vou agradecer um ovo. Vai lá para o Oriente Médio. Pega um videozinho dessas crianças aí, raspando a panela sem ter o que comer. Então, seja grato. Seja grato pelo pastor que você tem, pela igreja que você tem, pela estrutura que você... Eu sou grato, estou aqui suando, sou grato a Deus pelas irmãs que me dão presente de toalha. Sou grato a Deus porque naquela época eu suava da mesma forma e ficava uma pizza aqui, ó. E era família. Porque a quantidade de suor que eu tenho, isso aqui ficava assim, irmão, coisa horrível. Horrível. Deus é tão detalhista. Vocês estão vendo? Tem alguma coisa? Tem, né? Um pouquinho, né? Um pinguinho? Meu irmão, ia ter muito mais. Aqui, não, aqui embaixo, aqui embaixo. Embaixo do braço. Sabe por que não? Porque Deus é detalhista. Deus levantou pessoas para me abençoar com a camisa que não deixa suar aqui embaixo. É Deus ou não é Deus? Vocês estão entendendo? O que eu quero que você entenda? Mas mesmo nessa época, eu ajudei 6.000 pessoas a se batizar. A aprender sobre Deus e 3.000 a se batizar. Todos cheios de suor. Eu era muito grato pela oportunidade de estar ali. Aí eu botava uma camisa, eu dava meu jeito. Eu arrumava meu jeito. Mas desse jeito, eu era grato a Deus. Fui grato a Deus por cada detalhe, cada degrau, cada situação que aconteceu. E às vezes as pessoas não são gratas. São gratas se tiver tudo bem. Se não tiver tudo bem, a pessoa deixa de ser grata. Gratidão é um estado, não é circunstância. Quem está entendendo, diga amém. Minha mãe partiu. Eu vou deixar de pregar o evangelho. Deus não. Eu pedi a Deus, falei, Deus, deixa ela abrir o olho só mais uma vez para ela me ver. Eu pedi a Deus porque ela ficou em coma e não voltou do coma. Ela não abriu o olho, gente. Eu fiquei furioso com Deus, parei de pregar. Nunca mais eu quero saber desse Deus. Não. Até porque Deus falou assim, meu filho, te deu 84 anos para você olhar no olho dela. Considerando que você ficou uns 30 anos sem olhar no olho dela, eu ainda te dei mais 30 e poucos, 40 e poucos. Você ainda quer mais? Deixa eu fazer a minha obra. Deixa a tua mãe não ver mais o sofrimento da terra, não, porque ela sofria profundamente com essas coisas. Se minha mãe tivesse aí, irmãos, e visse o que está acontecendo nas igrejas, minha mãe tinha morrido. E no dia que eu cheguei lá, que ela estava caidinha lá no chão, estava ligada na televisão numa igreja. Eu acho que ela viu alguma coisa lá que ela deu ruim.
Pastor, o que é isso? É gratidão. Eu sou grato pelos 84 anos que a minha mãe viveu. Sou grato por Deus me ter dado a honra de poder ser um filho diferente, 30 anos ou 40 e poucos anos na vida dela. Sou grato por tudo que ela fez por mim. Sou grato pelo que ela não me deu. Sou grato pelas surras que ela me deu. Eu sou grato, independente do que minha mãe fez de errado ou não, eu sou grato pela vida da minha mãe. Isso é gratidão. Ah, eu sou grato até aqui eu não sou grato. Não, eu sou grato. Quinto conselho para a gente ir para o fim. Discipline sua mente e seu corpo. Minha mente, eu botei no meu coração, há alguns anos atrás, eu preciso conhecer mais de Deus, eu preciso aprender mais das coisas de Deus, eu preciso aprender coisas seculares para o meu crescimento profissional. Eu coloquei no meu coração que já não era mais tempo de eu faltar aula, não era mais tempo de eu brincar na aula, não era mais tempo de eu conversar na aula, não era mais tempo de eu ir com os colegas para Campo Grande para matar a aula, não era mais tempo disso. Eu condicionei a minha mente, desde quando eu voltei para Jesus, a aprender dele, a conhecer mais dele. Conhecer, eu lembro desse versículo há 30 anos atrás. Conhecer e prosseguir em conhecer. Quando eu falei, eu quero conhecer e prosseguir em conhecer. Então, tudo que era conhecimento de Deus eu fazia, era curso, se fosse de graça eu fazia, se era pago eu juntava, fazia de tudo. Se eu não tinha dinheiro para tirar apostila, comprar apostila, eu pedia para xerocar a apostila para mim pagar mais barato, para eu pagar mais barato. Ou seja, é sobre isso. Aproveite que você está num lugar que ensina e não critique. E fique, poxa, eu quero aprender isso, eu quero pegar isso. Gente, escuta isso. Eu tenho no meu celular, mas eu não posso ficar mostrando o tempo todo, eu já sou muito exposto. Se eu mostrar tudo, aí pronto, aí eu me arrebento. Mas é incrível. Os membros novos, as pessoas que vêm para esse lugar, elas falam, meu Deus do céu, eu tenho depoimentos, testemunhos de pessoas que falam, meu Deus, eu nunca vivi isso, eu nunca vi isso. Nós encontramos uma pessoa, nós fomos comer num lugar, encontramos uma ovelhinha nova aqui da igreja. Meu Deus do céu, a irmã sentou lá, ainda bem que a gente já tinha acabado de comer. A irmã estava no início da montanha. A irmã parava e falando. Aquela irmã estava tão maravilhada que ela esqueceu de comer. Ela falando, 10 anos que ela estava na igreja, 40 anos de evangélica, ela nunca viu o que ela vê aqui. Ah, é uma menina. Ah, é uma garota. Ela está falando pela emoção. Não. Quantos anos? 84, a idade da minha mãe. 84 anos. Já rodou isso tudo. Inclusive, para vir para cá, já tinha passado em várias igrejas. É sobre isso. É sobre entender o porquê que ela está aqui hoje. Uma senhora de 84 anos, que já não está com um entendimento tão apurado quanto o nosso, entendeu isso e é grata por isso. E às vezes, Deus está te dando idade, discernimento, entendimento, conectividade, cognitividade, e você talvez não está entendendo o ciclo, você não está sendo grato ao ciclo. E, gente, pelo amor de Deus, não é sobre vocês que eu estou falando, é sobre aquela irmã que está na cama. Eu não estou falando de A, nem de B, nem de C. A experiência, olha que eu estou acostumado, irmão, já peguei cada coisa, sepultamento de criança e essas coisinhas que são muito mais pesadas. Mas nunca me trouxeram uma reflexão tão grande de ver aquela pessoa ali, com um olhar distante. E eu vou para o penúltimo conselho. Sexto. Sirva com amor e generosidade. O verdadeiro sucesso é ajudar os outros a prosperar também. Jesus lavou os pés dos discípulos. O irmão Carlos falou sobre isso. As pessoas só querem que eu lave os pés delas. Elas não querem lavar os meus pés. Elas só querem que eu seja bom, que eu seja um bom pastor, que eu seja amável, que eu atenda às necessidades de cada um e da igreja, mas quando isso não está bom, a pessoa não vem lavar os meus pés, no sentido figurado. Essa irmã, ela saiu porque pessoas que estavam com esse sentimento fizeram com que ela saísse de um lugar aonde estávamos lavando os pés dela. Cuidado. Na sua família você talvez foi humilhado. Na sua família você não teve valor. Na sua família você enfrenta problemas. Na sua família você não é reconhecido. Deus te traz para um lugar aonde você é amado,
você é acolhido, você tem a atenção dos pais espirituais, você tem conexão, você tem tudo. E aí você, isso aqui do meu jeito não tá bom por causa disso aqui. E aí pode chegar um momento que não vai dar mais tempo. E o mais interessante é o que eu falo para vocês, irmãos. Tem treta, arruma treta, faz treta, tal. Na hora que dá ruim, quem é que tem que ir para orar e para abençoar? E aí eu entendo isso, tá, gente? Porque quando chega na hora mal, é a espiritualidade. Não adianta. E a pessoa serve a Deus, a pessoa vai querer alguém de Deus. E aonde estão aquelas pessoas que não foram de Deus? Então que nesta manhã você reflita sobre isso. E me perdoe aqueles que procuram não entender e interpretam errado. Hoje a pregação não seria sobre isso, seria uma pregação bem alegre. Minha, humana, pastor Ney, ia pregar hoje, do jeito que vocês sabem que eu faço, eu brinco. Deus falou assim, fala com ele sobre isso. Porque quando chega nesse estágio, dependendo do que foi feito, aí entra toda uma história. Nem Deus tem autorização para fazer o que tem que ser feito. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Aí nós contamos com a misericórdia dele. Ele é um Deus misericordioso. Eu orei muito pela misericórdia de Deus. E eu creio nessa misericórdia. Enquanto estamos aqui bem, vamos viver bem. Sou feliz pelo irmão André, pela irmã Val, pelo irmão Seite, por cada um de vocês aqui. Levanta aqui a mão agora, por favor. Agora, para a gente encerrar. Nós estamos em 9 anos aqui. Tem gente que está aqui desde o início, outros chegaram. A maioria tem os 9, 8, no mínimo 7. Então é bastante tempo. Levante a mão se algum dia eu ou a pastora também, olha só que eu vou aumentar a margem, hein? Prejudicamos vocês. Tratei você mal, por maldade, para te ver no chão, na lona, para que não se cumpra as promessas de Deus na sua vida. Eu fui mal com você, eu fui rude com você no sentido de querer o seu mal. Por favor, levante a mão que eu quero pedir perdão a você. Diga, pastor, o senhor foi mal comigo, o senhor quis o meu mal. Agora, seja sincero diante de Deus e levante a mão. Se de alguma forma você já foi abençoado pela minha vida ou pela pastora, levante a mão. E cada uma dessas pessoas que levantaram a mão sabe exatamente o que nós vivemos juntos e o que nós fizemos. Não deixa o diabo entrar nisso, não. Não deixa, não, porque vai chegar no momento que hoje você me tem aqui com os meus... E outra coisa, eu tenho defeitos, tá? Ou vocês não têm maturidade para entender que eu tenho defeitos. O meu jeitão. Eu sou Pedro misturado. Eu ainda tenho um problema, irmãos. Eu sou João misturado com Pedro, com traços fortes de Paulo. Aí Jesus vem para equilibrar. Sim ou não? Vocês já entenderam isso na minha vida, sim ou não? Agora pior são vocês, que tem os Pedrinhos aqui, uns Paulo, tem João também. Mas tem Pedro forte aqui, tem Paulo forte aqui. Se eu deixar, me dá até chibatada. É? Não, Judas não tem, não. Sétimo, é o sétimo conselho? Sétimo. Tenha fé e mantenha o foco. Não no pastor Ney, não na igreja, não muito menos nos meus erros. Mantenha o foco, sabe onde? Em Jesus e na palavra dele. É essa palavra que te transforma, não é o pastor Ney. É essa palavra que te muda. É essa palavra. E esta palavra é a primazia neste lugar. Quem tem visão espiritual entende isso. Toda a minha briga neste lugar, todas as vezes que eu me alterei, foi por causa disso aqui. Eu não alterei porque eu quis ser honrado,
porque eu quis ser ovacionado, que me aplaudissem. Não. Eu me altero muito, irmãos. E hoje eu estou me segurando para me alterar, porque quando eu vejo essas situações, eu lembro de vocês. E eu não quero esse mal para vocês. Pastor, você está dizendo então que ela teve um mal por causa disso? Não, não foi isso. Entenda, foi a descobertura espiritual, a falta de conexão, tadinha, diante de Deus, ela ficou sozinha, irmãos. Sozinha, humanamente falando, sozinha essa irmã. Aí a família que ajudou, mas ela ficou sozinha, espiritualmente falando. Aí ela acabou, fazendo do jeito que ela achava que tinha que fazer. Até mesmo orientação. Ela ia trabalhar, irmãos, ela estava com um problema seríssimo nos ossos. Ela ia trabalhar sim, asseverou mais ainda. Ela passou por cirurgias que ela não precisava passar. Bastava alguém chamar e falar assim, fique quieta. Aí você conhece que o pastor Ney ia fazer isso, ó. Paulo da Bíblia, gente. Paulo da Bíblia. Paulo, pastor Pedro. Eu ia brigar com ela, irmão. Ia brigar com ela, porque eu conheço minha ovelha. Eu conheci a peça. Ei, você é funcionária pública, você vai receber sem ir. Mas sabe por que ela foi? Sabe por que ela foi? Porque ela precisava de um complemento. De um complementozinho, irmão. Financeiro. Se ela não fosse, ela ia deixar de receber esse complemento. Quem conhece o pastor Ney e a Igreja Viva, diga amém. A gente ajudaria no complemento, sim ou não? Para ter a irmã viva diante da gente. Nós já fizemos isso centenas e milhares de vezes nesse lugar. Se é um pastor conectado, ia chamar a neguinha, no bom sentido, carinhosamente falando. Minha filha, vem aqui. Está errado. Não vá. É a sua vida, é a sua família. Você é funcionária pública, sente aí. Para, vai ouvir a palavra. Quanto é? É isso aqui. Tal. E acabou que agora, quem é que vai fazer? E o remédio que ela supria? Cadê? Quem vai fazer? Vocês estão entendendo a altura desse negócio? É sobre isso. Se coloque de pé em nome de Jesus. É dessa forma que eu quero encerrar. Deus te chamou para uma vida para dar frutos, irmãos. É para isso que você foi chamado, é para dar frutos. Não para dar problema, ou para dar confusão, ou para qualquer coisa contrária. Fruto é coisa boa. É para você, florescer e frutificar e transbordar. Foi para isso que Deus chamou. Mas quando a gente não entende isso, a gente, fica dando fruto podre. Faz as pessoas passarem mal. Em nome de Jesus, irmãos. E às vezes, irmãos, tem pessoas que dão fruto tão ruim, tão podres, que até os pastores passam mal. Até nós somos acometidos por enfermidades que não era para a gente ter. Por situações, porque aquelas pessoas, às vezes, dão fruto podre para nós. E esse fruto dá tristeza, dá angústia, a decepção. É muito perigoso. Nós, como pastores, temos que lutar muito diante de Deus. Não só batalhas espirituais, não. Mas batalhas no físico. Porque é toda a sorte de sentimentos que nós vivemos e sentimos. Tanto do ofício de estar em um sepultamento, em um casamento, em um 15 anos, em um leito de morte. Não de morte em nome de Jesus, mas um leito de quase morte. Isso já mexe com o teu emocional, mas a gente tira de letra porque Deus nos capacitou. Mas diante de tudo isso, você ainda receber pedrada, flechada. Ei, existe um Deus. Existe um Deus. Deus há de nos honrar e conservar a nossa saúde. Às vezes, eu e a pastora, a gente reage no físico ao que está dentro do emocional. Estoura uma coisa aqui. Tem coisas que são emocionais, né? Um desajuste, mulher, né, tem isso. Desajusta tudo e vem algo muito, muito sério. Não foi para isso que Deus te chamou, não. Deus te chamou, Jesus te escolheu para você dar frutos. E eu fecho assim dizendo: pelos frutos os conhecereis. Você não será conhecido pelo teu nome, pelo teu cargo,
pelo que você é ou deixa de ser, no sentido de social, não. Espiritualmente, são os frutos. Se preocupe com isso. Por isso que vocês me veem com uma preocupação muito séria. Se eu magoei vocês, eu falo isso aqui há 9 anos. Vem falar comigo, eu quero limpar minha barra no mundo espiritual. Não quero te magoar, não quero te entristecer, não quero te chatear. Se a forma de eu falar, se a forma de conduzir está te atrapalhando, vamos sentar, vamos conversar, vou te aconselhar até ir para outra igreja, para o teu bem. Eu já fiz isso, tá? Falei, gente, então pode ir tranquilo, em paz. Eu te abençoo para você ir, porque eu não quero te causar mal. Se você não está entendendo o processo, se eu não estou entendendo o que está acontecendo, é melhor. Então não dá. Se você não entende o que está sendo feito, então é melhor que você não relute sobre isso. Vá buscar o processo que você acha que é o melhor para você. E está tudo bem. Eu botei no meu coração, meus irmãos, como homem, ser humano. Nunca mais, porque já causei mal. Nunca mais eu quero causar mal. Eu quero causar o bem. Mas eu dependo da sua interpretação. Às vezes um conselho, uma exortação, uma palavra mais alta, você interpreta que é mal. Mas quem tem conexão sabe que mesmo o pastor se alterando, tem gente que fala, pastor, eu entendo que é o grito da sua alma, não é nem você. Porque, meus irmãos, fecho confessando isso para vocês. Só não vou rasgar isso aqui porque foi Deus que deu, é a palavra dele. Mas minha vontade era pegar isso aqui, jogar fora e pregar um negócio bem mais leve. Eu confesso para você a luta que eu estou vivendo. Queria muito pregar sobre alegria. Sobre, vamos deixar os problemas para lá e vamos tocar aqui, vamos todo mundo se alegrar. Não. Eu preciso falar sobre morte, eu preciso falar sobre pecado, eu preciso falar sobre fim da vida. Pastor, mas é domingo, eu quero alegria. Ei, pense na vida. Pense que tipo de cristão, que tipo de ovelha, que tipo de homem, que tipo de mulher, que tipo de ser humano você está sendo. Honre a memória dos seus pais, se seus pais te deram um conselho, honre a memória deles. Seja o melhor. A preocupação de todo pai é que os filhos dê alguma coisa. Dê alguma coisa que preste. Tem gente que, Deus que me perdoe, não presta. É vaso de desonra. É bode. É seja o que for. E eu não estou falando sobre vocês. Eu estou falando do mundo geral. No trabalho, em tudo. Entenda isso em nome de Jesus. Eu vou orar para que Deus nos dê graça e saúde. E continue nos dando a oportunidade de fazermos a nossa carreira, como Paulo falou. Cumprir a minha carreira, guardo a minha fé. Eu peço muito isso a Deus. Senhor, não deixa eu, caminhar para um fim, porque o ser humano, as circunstâncias, o governo, as pessoas, tudo contribui para você virar um bicho, não é? Sim ou não? As pessoas não fazem isso? As pessoas contribuem para que você, estou falando sobre vocês, virem um bicho. Você queria amar todo mundo, você queria ser bom, tal, e as pessoas fazem você, às vezes, ser mal. Faz você ter sentimentos e comportamentos que você não queria ter. Sim ou não? Eu estou mentindo por estar expondo um pensamento? Sim ou não? É uma verdade, irmãos. Então, eu vou orar para que Deus guarde o nosso coração, para que a gente mantenha o foco em Deus, nas promessas de Deus, na palavra de Deus. E deixa de lado essas picuinhas, irmãos. Deixa de lado isso. Você não está bem. Se você não está satisfeito, você fica em paz. Não brigar, não. Fica na boa, vamos ficar em paz. E vamos acertar alguma coisa? Vamos sentar e vamos acertar. Tem alguma coisa? Vamos embora, vamos resolver. Mas não deixa isso não, que você é pequeno. Um exemplo, vamos supor que a irmã Simone está aqui no louvor e o irmão Josias hoje atropelou a frente dela. Ela nem cantou ali no back hoje, né? Mas ela fosse ministrar e o irmão Josias atropelou. É ruim, dá raiva. Hoje é meu dia de ministrar, o irmão Josias me atropelou. Dá raiva, ser humano sente raiva. No final, Josias, posso confessar para você, fiquei chateado. Poxa, faz mais coisa. Não, irmã, conhecendo o Josias? É ajoelhar, pedir perdão, beijar pé. Perdão. E tá ali. Tá bom, pronto, tá resolvido. Agora não, ela guarda no coração. Maria, viu? Ainda bem que você saiu do louvor. Porque o Josias... Aí o Satanás vem e entra, cria inimizade entre ela e o Josias, a outra que não tem nada a ver já entra na treta espiritual, o Satanás vai para cima da outra também. É sobre isso que eu estou falando. Quem está entendendo, diga amém. Ei, seus familiares, perdoa todo mundo, libera todo mundo, vai viver a sua vida com Deus.
Não guarda no coração nenhuma mágoa, nenhuma palavra negativa que você tenha recebido ao longo da sua vida. Declare bênção, saúde, porque, gente, olha, palavras, atitudes dão a doença. Você se adoece. Se adoece. Que não haja esse tipo de enfermidade no nosso meio. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Pai, eu te agradeço. Eu preciso te agradecer por esta palavra. Te confesso, Senhor, que não é a palavra que eu nem queria dar. Mas o Senhor tem primazia neste lugar. Tem misericórdia de mim, Deus. Cuida da minha saúde, da saúde da minha esposa, da minha família. E o mesmo bem e favor que cada um aqui quer sobre nós, que volte para a vida deles também de igual forma. Eu sei que tem pessoas aqui que nos amam, que se preocupam, que querem o nosso bem, que intercedem por nós, se preocupam verdadeiramente que elas recebam todo este favor sobre a vida delas. Por isso, agora, como autoridade do Senhor, eu me levanto como ministro do teu evangelho para declarar a bênção sobre o teu povo, para declarar, Senhor, que não haja dissensão entre nós, que não haja fofoca, que não haja nenhum sentimento faccioso, que não haja nada contrário à tua palavra, a não ser o amor mútuo, o entendimento. E um ao outro ajudou e disse: tem de bom ânimo. É a tua palavra que nos ensina. Então, nesta manhã, eu declaro em nome do Senhor Jesus todo espírito de enfermidade, principalmente por questões emocionais e sentimentais, caia por terra agora e que haja a cura do Senhor neste lugar. Que o teu corpo, que o teu físico, que os teus órgãos, que o teu sangue seja purificado pelo Senhor e pela sua palavra. Se porventura você de alguma forma errou, pecou diante de Deus ou diante de alguém, peça perdão, para que no mundo espiritual você seja livre de qualquer opressão, de qualquer pressão espiritual ou de qualquer legalidade para o diabo tocar na sua vida e no seu corpo. Pai, nós repreendemos todo o mal neste lugar. Que neste lugar venha proliferar o teu amor, que neste lugar venha proliferar a tua palavra, que venha proliferar amizades verdadeiras, sinceras, que haja uma comunhão, uma unidade, uma koinonia, como diz a tua palavra. Tira do nosso meio tudo aquilo que não provém do Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos ajuda. Porque é sobre isso. É sobre vivermos o traço da nossa vida da melhor maneira possível. Amando uns aos outros. Nos ajuda, porque é uma tarefa difícil. Mas nesta manhã, eu te agradeço pela tua palavra. Não nos permita sentar em rodas de escarnecedores, ouvir conselhos errados. Nos ajuda a prezar e ter prazer na tua palavra. Entender o processo de cada um está no seu tempo, cada árvore dá o seu fruto no tempo certo. Nos ajuda a não entrar em batalhas que não são nossas. Nos ajude a praticar a gratidão. Nos ajuda a ter disciplina no nosso corpo, cuidando do nosso corpo. Nos ajuda a servir ao Senhor generosamente. E nos ajuda a ter fé e manter o nosso foco na tua palavra e nas tuas promessas. Amém. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre o teu espírito e sobre a tua alma. Que esta paz de Cristo te renove nesta manhã, te dando o entendimento e a maturidade necessária para que você seja um servo, uma serva melhor, um filho, uma filha melhor, um esposo, uma esposa melhor, que você seja um ser humano melhor, buscando a evolução pessoal da sua vida diante de Deus e diante dos homens. Aprenda a amar aqueles que te amam. Aprenda a se conectar com aqueles que estão conectados contigo. Aprenda em nome de Jesus. Nos ensina, Deus, porque sozinho não conseguiremos. Então, que estas bênçãos poderosas, contidas na palavra que lemos nesta manhã, sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva,
e sobre todo Israel verdadeiro de Deus espalhado sobre toda a face da terra. E que estas bênçãos te acompanhem não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga amém. Vá em paz, vivendo os ciclos de Deus hoje à noite, 19h30.